Jesus, quando ele pegou daquele pão que ele comeu, ele repartiu aquele pão, deu para o seu discípulo, e depois ele pegou daquele suco da uva que simboliza o teu sangue, que seria derramado na cruz do Calvário. Depois que ele comeu do pão e bebeu daquele suco, Jesus agora levanta daquela mesa, pega uma bacia, enche de água e agora começa a lavar os pés dos seus apóstolos. E quando ele vai lavar os pés do apóstolo Pedro, Pedro começa a ficar assustado. Por quê? Porque o papel do lava-pé era o papel do pior escravo que existia naquela época. Então Pedro olha para a face de Cristo e diz: não, o Senhor não pode lavar os meus pés. Agora Jesus olha para a face de Pedro e diz: olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, você não vai ter parte comigo. Então Pedro agora olha para Jesus e diz: olha, não lave só os meus pés, mas a minha mão e também a minha cabeça. Agora Jesus olha para Pedro e fala: olha, aquele que se lavou não precisa se lavar de novo, a não ser só os seus pés. Mas depois que Jesus lava os pés de Pedro e de seu discípulo, ele senta naquela mesa e começa a falar, aleluia, da sua morte. Olha o que ele vai dizer: é necessário que o Filho do Homem ele morra, ele padeça, mas ao terceiro dia ele possa ressuscitar. Mas os discípulos de Jesus ficaram tristes, ficaram cabisbaixos, ficaram pensativos e talvez pensaram: se o mestre vai partir, se o mestre vai morrer, se o mestre vai embora, quem é que vai nos aconselhar? Quem é que vai puxar a nossa orelha quando nós pensar quem é o maior, quem é o menor no reino do céu? Jesus, com a sua onisciência, percebendo a tristeza que havia grande e profunda no coração dos seus apóstolos, ele usou a seguinte palavra, que se conta no livro de João, capítulo 14, versículo 1. Disse-lhe Jesus: não turbe vossos corações, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito: irei e farei morada, e vós já conhece um caminho. Mas só que um dos discípulos de Jesus, chamado Tomé, o Dídimo, ele olha para Jesus e pergunta a Jesus acerca do caminho. Agora Jesus olha para a face de Tomé e lhe diz: Tomé, você anda comigo durante há 3 anos e meio e você não conhece o caminho? Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Enquanto Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, Salomão vai dizer que há caminhos para o homem que ele parece ser perfeito, mas o final é o final de morte. Agora observe que Salomão está falando que esse caminho aqui, é um caminho de atalho, é caminhos errados. Quantas pessoas têm tomado escolhas erradas, caminhos errados, e têm se arrependido porque tem quebrado a cara. Por quê? Porque não escolheu um caminho perfeito, escolheu um caminho de atalho, caminhos tortuosos, e as pessoas hoje têm sofrido, têm comido o pão da amargura, porque escolheu um caminho tortuoso. Mas Jesus disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se você quiser ter vitória, o caminho é Jesus. Se você quiser passar pelo milagre, o caminho é Jesus. Se você quiser ter o nome escrito no livro da vida, o caminho é Jesus. Se você quer cantar vitória, o caminho é Jesus. Se você quer cantar milagre, o caminho é Jesus, porque ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse, ele toma a responsabilidade em dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu quebrei a cara porque eu peguei caminhos errados, eu quebrei a cara, paguei preço porque eu tomei decisões erradas, andando com pessoas erradas, escolhas erradas, decisões precipitadas, e tenho quebrado a cara porque eu criei caminhos tortuosos da minha vida.
vida. Aleluia. Eu paguei um preço terrível na minha vida, porque eu fui uma pessoa desobediente à palavra de Deus. Eu fui uma pessoa desobediente ao chamado do Senhor para a minha vida. Eu passei uma situação difícil na minha casa, onde eu acabei perdendo 13 irmãos para o tráfico de droga. Eu perdi um irmão com 16 anos, outro com 19 anos, e perdi outro irmão com 24 anos, porque a Bíblia vai dizer que há caminho para o homem, que ele parece ser perfeito, mas o final é o final de morte. A minha mãe, coitada, ela fez o funeral, e quando ela chegou na minha casa, ela disse: meu filho, você acabou de perder 13 irmãos para o tráfico de droga, mas quando você criar maioridade, vai trabalhar, dá um orgulho à tua mãe, dá um orgulho ao teu pai. E eu comecei a fazer tudo errado, comecei a fumar, comecei a cheirar, comecei a traficar, desobedecendo o conselho de meu pai e da minha mãe. E o apóstolo Paulo escreveu dizendo no livro dos Efésios, capítulo 6, versículo 1, Paulo disse: filho, obedecei o vosso pai e a vossa mãe, para que vossos dias se prolongue sobre a terra. E esse é o primeiro mandamento com promessa. Mas eu não queria obedecer nem meu pai e nem minha mãe. Eu perdi vários amigos para a vida do crime. Eu passei uma série de situação aonde eu pratiquei um assalto e fui baleado em 2 lugares. O primeiro tiro pegou na minha mão direita, o segundo tiro pegou nas costas e atravessou a minha barriga. E com tudo isso eu comecei a insistir no tráfico. Com tudo isso eu queria roubar, eu queria andar armado, eu queria andar de bonde, vários homens armados puxando o bonde, até que um dia, uma troca de tiro no bairro de Castelo Branco, a polícia me pegou. Aleluia. Isso aconteceu 3 horas da tarde, e quando foi por volta de meia-noite, eles me levaram lá para Canabrava, atrás de Matagal. E quando chegou naquele Matagal, o policial queria tirar minha vida. Eles começaram a me espancar, perguntando para mim aonde estavam os meus parceiros, quem foi que atirou, quem foi que correu. Eu não podia falar, e quanto mais eu dizia que eu não sabia, a madeira gemia. Foi quando o policial, ele puxou a pistola da sua cintura, escalou a pistola e disse: abre a boca. E quando eu abri a boca, ele colocou a .40 escalada dentro da minha boca e disse: olha, eu vou contar de 1 até 3, e se você não der o canal, eu vou te esburacar todo de bala. Ele começou a contar, e quando chegou no 3, o policial disse bem assim: ó, de arma não, vou matar ele de faca. Foi quando o policial puxou a faca, aleluia, a mão esquerda ele segurou meu queixo, a mão direita ele meteu o punhal para arrancar a minha cabeça. Eles queriam me matar por todo custo. Ele meteu o punhal para arrancar a minha cabeça, mas para ele arrancar a minha cabeça era necessário ele poder levantar o meu rosto lá para o céu, como está escrito no livro de Isaías 66. Isaías falou que o céu é o trono do Senhor e que a terra é estrado dos seus pés. Eu comecei a clamar por Deus. Eu disse: Deus, perdoa meus pecados, Deus, perdoa minhas falhas, aceita a minha alma. Como eu disse: Deus, aceita a minha alma, se cumpriu na minha vida o que está escrito no livro de 2 Crônicas 7,14, que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando eu comecei a clamar pelo Todo-Poderoso, ele se levantou do seu trono de glória e deu uma ordem para o inferno, dizendo: Satanás, largue justo agora, porque ele para mim, ele é um vaso precioso e ele vai pregar a minha palavra. O diabo teve que bater continência para o grande general, que é o Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Olha, justo aqui de pé, pregando a palavra, glorificando o nome do Eterno, exaltando o nome do Senhor. E se você acredita, abra sua boca e glorifica o nome do Senhor da glória.
Jesus me deu aquele livramento. Eu fui para Mala, da Mala eu fui para DTE, da DTE eu tomei bonde, voltei para detenção, passei mais um ano lá, saí da cadeia, voltei pro tráfico. Quando foi uma semana, veio 6 homens, 2 de uma moto e 4 dentro de um carro. O da moça se aproximou de mim e disse: chega aí, maluco. Eu senti a maldade e comecei a correr. Os caras começaram a defragar, vários tiros contra a minha vida. Foi quando eu caí, e quando eu caí, o da moça se aproximou de mim e colocou o pé na minha cabeça e me perguntou se eu queria morrer ou então se eu queria ficar cego. Falei para ele: eu quero ficar cego. Os caras puxaram uma faca da sua cintura e arrancaram os meus 2 olhos de faca. Por quê? Porque eu brinquei com Deus. Eu acabei de pregar aqui no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que há caminho para o homem que ele parece ser bom, mas o final é o final de morte. E quando eu estou pregando aqui, milhares de jovens está descendo a sepultura porque escolheu decisões erradas. E quando eu prego aqui, vários jovens estão agora passando pela grade de uma cadeia porque tomou rumos errados. E quando eu prego aqui, um monte de mães agora está segurando na alça de um caixão para poder enterrar seu filho, seu único filho, que não ouviu o conselho de Deus, não ouviu o conselho dos seus pais, e hoje está descendo a sepultura porque escolheu decisões erradas, caminhos errados, companhias erradas, amigos errados para poder andar, e hoje está com a alma no inferno porque tomou escolha errada. Mas eu glorifico a Deus, sabe por quê? Porque eu e você prefiro estar nesta madrugada aqui na casa de Deus para poder exaltar, glorificar e bendizer o nome dele. E só quem está feliz nesta madrugada porque está aqui adorando ao homem não, mas adorando aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Cadê você que veio da tua casa cultuar a Deus aqui nesta madrugada? Abre a boca e glorifica o nome do Senhor.